Olá a todos. Olá. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Olá a todos. Tá dando para ouvir bem? Tá ouvindo, né? Então tá bom. Conseguiu? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ok. Eu vou procurar aqui. Nós temos dois convidados hoje muito especiais, tá certo? Né? E vou ver se eu consigo encontrá-lo aqui, né? Que é o Ricardo e a Tatiane Garbo, que são pacientes do Hospital das Clínicas, tá certo? E o assunto hoje é de extrema importância, tá, gente? O assunto hoje é de anemia falciforme e em última análise, ou primeira análise, porque afeta muitos esses pacientes que são portadores de anemia falciforme ou transtorno falciforme, eles precisam muito de sangue. Então, eu vou comentar também no final, se possível, sobre doação de sangue, tá bom? E tudo começou, eu vou ver se eu acho eles aqui, até vou pedir que meu filho me ajude aqui um pouquinho, que um dos convidados que vai ser o primeiro é o Ricardo Lopes, que é o RJL Fotos. Espera aí, gente, nós estamos aqui. Ele entrou. Só um pouquinho, tá? Ah, tá aqui. Cadê? Aqui em cima. Ali, ó. Aqui. Tô aguardando ele, que é o Ricardo. Tá? Oi, Ricardo. Olá, doutor, boa noite. Boa noite a todos. Foi um prazer em vê-lo. Tudo bem com você? Graças a Deus, estou bem, sim. Prazer é todo meu, né? Muito obrigado. De qualquer forma, Ricardo, e já agradecendo você estar aí comigo, qualquer dificuldade que você tenha, você me corta, tá bom? Tenha total liberdade, tá? Ah, tudo bem. Mas eu vou primeiro felicitar, receber os convidados, né, que estão entrando um atrás do outro, e para mim honrar a confiança de vocês, eu fiz o possível para informar o máximo de gente possível esta noite, tá? Para que essas pessoas, por gentileza, repercutam esse assunto que nós vamos falar, combinado? Então, por isso que eu Sim, gostaria fundamental, de honrar a confiança. E tudo começou, tá, Ricardo? Alguns minutos só que eu vou tomar de você. Foi no dia 19 de junho, né? Você sabe que eu faço algumas lives pela Criogênesis, que é uma empresa que eu tenho de biotecnologia. E no dia próximo, dia 19 de junho, poxa vida, eu sinceramente passei batido pelo Dia Mundial da Conscientização da Doença Falciforme. Eu peço desculpas, sabe? Não, tudo bem. Isso ficou marcado. E naquela mesma noite eu entrei no Facebook e em algumas outras sites e eu vi muito os relatos que vocês fizeram, entendeu? Então eu queria marcar muito que no dia 19 de junho a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu como Dia Mundial de Conscientização sobre a doença falciforme. Exatamente. E com o objetivo de dar visibilidade a vocês e a nós médicos que queremos ajudá-los. E acho que a principal finalidade é reduzir os problemas que vocês enfrentam no dia a dia, seja na área de saúde, seja na área social também, que é a vida de vocês, certo? Certo. E mais uma vez eu disse que nesse dia eu vi vários relatos, dramas contados por vocês, por outros pacientes, principalmente também relacionado a aspectos muito comuns, até como a dificuldade de pegar uma fila de banco, até a angústia de não encontrar um doador compatível de sangue, enfim. E eu vi que eu falhei nessa data, mas eu percebi que eu poderia fazer a minha parte também, porque a doença, embora tenha um dia que fale sobre isso, a doença continua. Continua, isso é verdade. O dia a dia de vocês continua. Exatamente, né?
E antes de começar a ver a sua experiência, pessoal, eu queria agradecer algumas pessoas, tá, Ricardo? Que eu acho que eles acabam me ajudando, eles me ajudam para te ajudar também quando você acaba chegando lá no nosso hospital. Eu queria, eu acho que primeiro, obviamente, é agradecer a aceitabilidade de vocês estarem aqui mostrando a face, mostrando a cara de vocês, mostrando a história. Queria muito agradecer a doutora Sandra Gualando, você conhece, né? Uma professora que eu Sim, tenho doutora Sandra, eu tenho eu muito também carinho por gostaria. ela, né? E ela foi extremamente favorável a esta conversa que nós vamos ter. E junto com a Sandra Gualando, colegas que me ensinam todo dia a tratar também de anemia falciforme. Não sei se você sabe, você conhece, obviamente, o doutor Guilherme, também, a doutora Liliane, a doutora Guilherme Karina, Fonseca, o doutor Liliana. Felipe, que trabalha comigo mais próximo, a Karina, Felipe, vivem me ajudando lá. O grupo Criogentes, que eu trabalho, né, como assessor, e, obviamente, também o Hospital Dia, né, a doutora Iopa, japonesa lá, né, que coordena, né, Sim. e a Helena, que é a chefe de enfermagem, né? E eu vou falar um pouquinho da anemia falciforme, né, gente? Vocês que estão entrando, já tem bastante gente aqui online, espero que vocês convidem mais gente, porque a qualquer momento, quem vai falar não sou eu, médico, não. Vai ser o especialista dos especialistas, que é o próprio paciente contando a sua história. Da história médica, eu não vou ensinar nada sobre anemia falciforme, vou falar só o que é, basicamente. Depois eu quero que você fale, sabe, Ricardo? O que foi a sua história na anemia falciforme? Quando foi o diagnóstico? Como que você recebeu o diagnóstico? Como foi o relacionamento com a sua mãe? Coisa do dia a dia, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre a anemia falciforme, que é uma anemia super comum, um problema de saúde pública. Não é uma doença infecciosa, gente, que passa Não, exatamente. com tosse, com respiração e se protege com máscara. Não, longe disso. É uma doença hereditária, é uma doença genética e passa de pai para filho, de genitores para filho. E é a doença genética mais comum no Brasil. E eu até mostrei aqui na tela que a repercussão direta... não sei se dá para ver o glóbulo vermelho aqui, ó. O glóbulo vermelho aqui, ó, tem esse aspecto normal aqui, a nossa hemácia, o glóbulo vermelho. Quem tem anemia falciforme tem uma hemoglobina que acaba sendo doente quando recebe o traço falciforme do pai e o traço falciforme da mãe. E em situações extremas, ele vira isso, né, Ricardo? Isso mesmo, em forma de foice, né? Como se fosse uma forma de foice. E é o que exatamente. E é o que deu o nome da doença, né? Anemia falciforme, né? Falciforme. E talvez uma das maiores consequências desta doença, pelo menos sob meu ponto de vista, aí você vai ser o professor dos professores, é a dor. Por quê? Porque essa hemácia, gente, que muda de forma, de bolachinha para essa coisa de foice, ela fica dura, rígida, não fornece oxigênio adequado para os tecidos e, o que é pior, ela não passa com facilidade na circulação pequena, na microcirculação. Então, faz esses pacientes terem dores que muitas vezes as pessoas acham que é balela e que eles deveriam continuar o trabalho mesmo com essa dor, são dores alucinantes e é o que o Ricardo provavelmente vai nos contar a partir de agora. E essa frequência é muito comum. O traço falciforme, que é aquela pessoa que só tem o traço e não tem a anemia, ela chega até 8% da população. Então é muito comum, né, um genitor encontrar outro e ter filho vindo dos pais com anemia falciforme, né, Ricardo? Exatamente, viu? Então vamos lá, Ricardo. Agora eu acho que chegou a sua vez. Tá? Ok. Eu queria muito que você contasse aquela história que eu pessoalmente li no Facebook, tá? Que você escreveu. Ah, sim. Queria primeiro ver se você queria contar algo mais sobre minha introdução, tá bom? E queria saber como que foi sua história do diagnóstico da anemia falciforme, o início e o que você sente como o maior problema, tá? Aquele relato é muito importante para nós. Certo. Bom, como o doutor Nelson havia dito, meu nome é Ricardo Jesus Lopes, né?
Só uma correção, eu não sou mais fotógrafo, parei há 3 anos. Hum, bom, mas ainda mantive o... então, eu fui diagnosticado com 2 anos de idade. É, foi assim, uma luta para os meus pais chegarem assim, a um diagnóstico correto, porque um falava que era uma coisa, outra, icterícia, eram outros tipos de problema, mas não anemia falciforme. Seus pais não Até tinham que... anemia falciforme, né? Não, eles não têm, eles têm um traço. Aliás, Cada um minha tem mãe um já é traço, né? falecida, meu pai tem um traço. Aí, quem me diagnosticou, não sei se o doutor Nelson chegou a conhecer, foi o doutor Targino. Nossa, conheci, né? Foi Pois é, ele é, que me diagnosticou. tempo que eu não o vejo, E, não sei nem a condição dele atual, mas ele foi um professor na época, né? Um antigo sim, professor da exatamente, USP. isso mesmo. Eu comecei a andar com 3 anos de idade, 3 anos e meio. Tive muitas dificuldades, que nem o doutor Nelson falou, dores e tudo, inchaço. Inclusive, essa noite passada eu sofri muito com crises, mas graças a Deus agora estou bem. Eu me automediquei, né, com os devidos cuidados, para ter uma estabilidade hoje. E tenho mais 2 irmãos, falcêmicos também, que logo depois de mim nasceram e tudo, foi diagnosticado também. E é assim, como diz a nossa vida, é uma constante batalha, constante luta por uma melhora e tudo, né? Ficar tendo estabilidade, ainda mais agora com esse clima de frio. Tem que tomar muito cuidado para não pegar correntes de ar, essas coisas, né? Passei por várias consequências também, como tive problema com hiperparatireoidismo, foi extraído os nódulos. É, estou agora me tratando com um problema renal, que é consequência também, que desencadeia da anemia falciforme, né? Estou com um problema renal crônico, fazendo diálise peritoneal, ou seja, residencial, né? E a dificuldade que nós estamos encontrando agora, que nem foi comentado, sobre transfusão de sangue. Infelizmente, muitos por medo, até mesmo de ir para um hemocentro, para a Fundação ProSangue, acabam deixando de fazer essa doação de sangue. Então, aí, que nem o meu caso é O positivo, eu ainda consigo achar bolsas com 2 ou 3 dias de espera. Mas tem muitos pacientes, né, na nossa equipe lá da Hemato, né, que encontram grandes dificuldades de ficar semanas aguardando uma bolsa de sangue. E como o doutor Nelson sabe, né, ficar com dores e tudo aguardando uma bolsa. E sobre isso eu queria reforçar novamente, né, como o doutor Nelson falou, eu envio sempre convites aos doadores nas redes sociais. Gostaria de reforçar para que pudessem, por favor, estar indo ao Hemocentro, à Fundação Pro Sangue, para fazer a sua doação. É totalmente seguro, mesmo que nós estamos ainda vivendo essa crise da pandemia, mas eu faço esse pedido, porque está uma situação crítica. O banco de sangue está, assim, escasso, né, com essa situação. Tem gente perguntando, Ricardo, aqui qual a sua idade. Sim, sim. Por incrível que pareça, não pareça, mas eu tenho 42 anos. Então você deve ter cuidado, né? Mas não parece mesmo, tá? Você parece que jovem, que nem 25 anos, tá? Que nem eu, tá? Deixa eu te Pois perguntar uma coisa, Ricardo, uma coisa que você não tratou. Você falou que era fotógrafo e não exerce mais a profissão, né? Você faz que atividade hoje? Hoje em dia eu tô até mesmo desempregada. Tá. Eu era fotógrafo por hobby, comecei devido à igreja e tudo, né? Fazer fotografia para fazer as partes da imprensa da igreja. E a minha área profissional mesmo é na área da alimentação. Eu sou auxiliar de cozinha, porém estou desempregado já há 4 anos. Agora mais com tratamento renal, né, tenho dificuldades de conseguir um emprego. Porque não é a empresa que vai querer aceitar nesse momento. um paciente E, aliás, nessas condições. Né? Quando você perdeu o emprego, foi devido a
a esse problema, porque eu acho que uma das coisas que vocês enfrentam, pelo menos é o que eu tenho notado no dia a dia do Hospital Dia lá, do Hospital das Clínicas, é a dificuldade de manter o emprego, né? Porque para que vocês apareçam com dor e aparente uma dor muito forte, há pacientes que alegam um medo quase que mortal de perder o emprego, certo? Sim. E do meu ponto de vista médico, aquela situação para esses pacientes que aparecem lá e que estão sofrendo com a dor, realmente não daria para ir trabalhar, pelo menos naquele Exatamente. momento, certo? É. Foi esse o motivo de você perder o emprego na época? Não, no meu caso, graças a Deus, pelo fato da anemia falciforme, nunca me impediu de trabalhar. O fato de eu ter perdido o emprego foi que eu sofri um acidente na loja, era uma rede de fast food, eu trabalhava na madrugada, e fui fazer um serviço a pedido do meu gerente, e que não era na minha função. E eu caí numa altura de 3 metros. Então eu vi que ali já não era mais meu lugar. E eu optei por me desligar da empresa, né? Exato, tá bom. Então, Agora, tem muita gente perguntando sobre a transfusão de sangue, que você aguarda sim. 2, 3 dias, e a pergunta que eles fizeram é crucial. Se a gente faz a fenotipagem das bolsas. Corretamente, Velma Souza. Eu até ia falar sobre isso agora, né? Se o senhor puder reforçar isso daí, essa resposta. Isso. Pode falar primeiro você, então. Você é o Não, pode falar. agora. Não, pode falar, Ricardo. Bom, no meu caso, as minhas bolsas, elas têm que ser todas filtradas, né? Filtradas e fenotipadas, né? Fenotipadas, exatamente. Então, depende do paciente, tudo, que alguns têm reações e tudo durante a transfusão, né? Eu também, graças a Deus, que eu me recordo, eu nunca tive, assim, nenhuma reação. Toda a equipe médica, a enfermagem do Hospital Dia, né, são atenciosos quanto a isso, para nosso bem-estar, né? Para a gente manter o bem-estar dos pacientes com anemia falciforme, gente, o que a gente tem procurado no Hospital Dia, eu falo em nome da IOCO até, dos meus colegas que estão talvez nos assistindo aí, é que a gente tenta, obviamente, primeiro evitar ao máximo a transfusão de sangue. É o que eu sempre falo, que a melhor indicação de transfusão é não transfundir. Porque, primeiro, que é um elemento que, se não for necessário, não faça em excesso. Esse é o primeiro ponto. Mas quando nós optamos por transfundir, qual que é o nosso cuidado? Todos esses nossos pacientes do Hospital Dia, eles são fenotipados. O que significa isso? O Karl Landsteiner, no começo do século passado, ele descobriu o sistema ABO. Mas só que a gente sabe que o sistema ABO é só uma parte da segurança transfusional. Nós precisamos saber todos os antígenos estranhos para não incorrer em provocar uma reação imunológica no paciente. Então, nós fazemos uma bolsa totalmente compatível também com subgrupos, não somente ABO e RH. E a filtração que o Ricardo falou, que é fundamental, eu acho que é mais um passo para diminuir as reações colaterais e fazê-lo com certeza. que ele aceite, por um momento mais adiante, uma bolsa de melhor forma, sem ter reações. O pessoal andou perguntando, Ricardo, se você já teve derrame cerebral ou AVC devido à anemia falciforme. Gente... Sim, eu vi essa pergunta também aqui. Você sabe me dizer isso? Não, eu, graças a Deus, assim, não tive nenhum derrame cerebral, nenhum AVC. Porém, há 2 anos atrás eu tive um derrame pleural, né? Mas, graças a Deus, não foi nada grave, não. E é isso mesmo, essa pergunta é fundamental, Ricardo, porque, mais uma vez, Sim, exatamente. É necessário transfusão de sangue. Por quê? Quando você tem uma urgência, muitas vezes como um derrame cerebral, porque lembra daquilo lá, gente, aquela hemácia que está toda torta, entope, e não leva mais oxigênio aos tecidos, ou forma uma trombose, pela tendência que se forma por essa falta de uma circulação livre, às vezes é necessário a gente fazer grandes trocas de sangue, ou seja, tirar a hemoglobina S doente e colocar quantidades de sangue normal, né? Sangue de um doador, a hemoglobina A normal que a gente diz. E com isso, mais uma vez eu falo o quanto é necessário sangue, né? O quanto é necessário
ter doadores compatíveis, que às vezes eu preciso de 4, às vezes 6 unidades, às vezes até 8 unidades de uma vez só, entendeu? Para tentar tirá-lo de uma urgência que é um derrame cerebral, como é o caso de um outro nome, que é o acidente vascular cerebral, o AVC, como foi perguntado, tá bom? Mas voltando à sua história, Ricardo, você tem quantas irmãs com anemia falciforme? Sim, na minha família nós éramos em 6 irmãos. Sim. Tem uma que inclusive ela está participando aqui, está assistindo conosco. Elaine, boa noite. Seja bem-vinda. Ela tem 40 anos. Pois é. Ela tem 40 anos e é falcêmica também. E tem o segundo, Eduardo. Ele é falcêmico. Infelizmente abandonou o tratamento. Puxa vida, isso não pode, tá? Porque... Não pode, verdade. E meus outros 2 irmãos, o Luiz Carlos e a Gislaine, que é a caçula, não tem. Embora tenha essa minha irmã que eu falei que faleceu, ela faleceu com 7 meses. E com muito quadro de pneumonia consequentes. Eu era criança ainda e tudo na época, mas eu tenho comigo que ela também era falcêmica. Tá. Então... mas resumindo, somos em 3 falcêmicos na família. Foi uma luta constante para os meus pais na nossa infância, né? E seu irmão que não está fazendo acompanhamento, como ele está? Porque isso é um ensinamento, porque não se deve abandonar tratamento, uma vez que aumenta muito, né, a machucadura, as lesões que a anemia falciforme traz. Tem que ter um certo cuidado, tem que evitar. Com certeza. A história é muito clara, né? Eu agradeço todo dia a Deus por ver ele bem, né? Porque tem dia que ele cai e tudo, fica mal, vai internado no PS, mas infelizmente não procura mais fazer o tratamento, né? Deixa eu perguntar uma coisa, Zé. Qual o projeto seu de vida atual? O que você está querendo fazer? Trabalhar com o quê? Qual que é o seu projeto? Sim. Eu pretendo retomar a faculdade, né? Concluir a nutrição, que eu comecei fazendo nutrição, mas você parou em até mesmo devido àquele acidente. Oi? Você parou em que ano, Ricardo? Eu parei no 3º semestre. 3º semestre, tá. Isso. Mas até mesmo devido àquele acidente que eu sofri no serviço, era na época que eu estava estudando, né, e tudo, eu desliguei a faculdade e não consegui retornar mais. E fazer gastronomia, para montar um negócio próprio, né, um restaurante, uma lanchonete. Era particular? Particular, particular. Devia ser caro, né? Não sei, havia condições para pagar, Ricardo? Sim, era caro, viu? Era. Agora, em relação a alguma angústia você está passando em relação ao problema que a falciforme pode trazer? Porque o dia a dia seu... Porque muita gente, você sabe que tem gente que vem para mim e reclama até de dificuldade de pegar uma fila no banco, né? Porque muitas vezes acha que você não tem nada, entendeu? Sim, com certeza. Embora vocês tenham uma carteirinha, né, da associação de falcêmico, essas coisas todas, muitas vezes isso gera uma briga, até para uma fila de banco. Doutor Nelson, infelizmente... Né? Infelizmente, muitas pessoas estão tendo dificuldade com essa carteirinha. Ainda mais assim com transporte, isenção de transportes, a SP-Trans não está aprovando se for auxílio da anemia falciforme. Estão tendo muita dificuldade. Eu, graças a Deus, eu consegui, até mesmo por causa da situação renal, né? Eu consegui todos os benefícios de isenção, sendo municipal, intermunicipal, até mesmo interestadual. Você teve alguma dificuldade em relação ao INSS? Não sei se você entrou pelo INSS, mas se teve alguma, se entrou, teve alguma dificuldade? Na verdade, eu não tenho benefício nenhum. Não tem? Não tem benefício nenhum, na verdade. Tá tudo bem aí? Tá precisando de alguma coisa aí? Tranquilo? Graças a Deus, tá tudo bem. Então tá bom. Então. E teu pai, como é que tá? Meu pai tá bem. Graças a Deus, né? Ele tá bem, ele tem uma idade já de avançada de 74 anos, vai fazer 75 agora mês que vem. Ele é bem forte assim, tudo, né? Então, graças a Deus, né? E lutando também com o câncer de próstata. Com câncer de próstata. De uma forma geral, uma coisa que me preocupa também em relação à doença falciforme é a estrutura familiar, né?
Sim, sim. Porque muitas vezes, às vezes acontece com algumas famílias de pai abandonar os filhos, essas coisas todas que gera problema, porque acaba a família Não, ficando não. doente. É. Como é que foi essa história? Foi tudo tranquilo para você, Ricardo? Você teve muito apoio ou Tive não? demais, viu? Eu não Que tenho o bom, que reclamar. né? É uma coisa que eu vou até colocar aqui. É, na minha adolescência, eu era muito revoltada. Quem me conhece de muito tempo fala que eu mudei completamente. Eu era revoltado, eu mesmo não me aceitava, falsêmico. Eu culpava minha mãe, eu fazia de tudo para ver minha mãe chorar. O meu prazer era ver a minha mãe chorar, porque eu falava que a culpa era dela, de eu ser doente, que era isso e aquilo, pelo fato de eu não poder jogar bola, né, ter aquela vida normal de um adolescente, né, que está naquela fase do 11, 12 anos. Eu tive um passado assim muito triste com isso. E minha mãe sempre ali, no alicerce e tudo, deixava do serviço para me levar nas consultas até mesmo. Meu pai sempre ali do lado apoiando. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque são anjos na minha vida. São pessoas que Deus confiou mesmo para essa batalha. Porque, que nem o senhor falou, não é fácil. Tem pais, até mesmo homens, né, que acabam afastando do seio da família por causa disso. Não aceita ver o filho ali doente. Mas graças a Deus não. Até hoje, tudo. E uma pergunta franca, aberta Hum. para você: alguma discriminação, jovem, você sofreu em virtude, por exemplo, porque a gente tem discriminações no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, seja por doença, seja por raça, é o mal da humanidade. Você tem tido algum problema onde, teoricamente, a gente pode ajudar? Eu falo teórico porque às vezes é muito difícil, mas eu tento lutar muito contra essas coisas, sabe? Para poder colocar voz em vocês, entendeu? Levar esse negócio Ah, para fora. Inclusive, até tem gente aqui propondo ajuda, né? Acho que é uma advogada que está colocando aqui a possibilidade de ajudá-los, né? não, não. Quanto a isso, nunca sofri discriminação. Pelo contrário, até mesmo quando que eu estudava, né, no colégio e tudo, os meus colegas me ajudavam e tudo, me apoiavam. Se eu tinha alguma dificuldade, passava mal na escola, eles mesmos me ajudavam a vir para cá, para casa, então procurar ir para o socorro, né? Eu nunca tive problema referente a isso. Graças a Deus, sempre fui bem protegido, vamos dizer, né? Outra coisa também que Então, eu sinto também, eu não sei se foi isso que aconteceu com você, que é muito importante, é uma pergunta muito dura, muito íntima, por sinal. hum, Como é uma doença hereditária que passa de pais para filho, é talvez a culpa que o filho traz para a mãe em virtude de ter passado uma doença. Isso chegou a te preocupar, a te atormentar, essa situação? no caso, se eu tivesse filhos, No caso, você, filho, você sentir que a sua mãe ou seu pai passou essa doença para você e você sim, sim, que culpá-los nem eu por havia isso. dito, né? Eu culpava muito a minha mãe Entendo. por causa disso. Para mim, ela era culpada de tudo. Hum, então, Mas isso foi resolvido? mas Como é que foi? foi resolvido, graças a Deus. Eu vi que depois que eu comecei até mesmo fazer parte dos encontros sobre anemia falciforme, até mesmo da associação que eu ajudei a fundar na época. Então aí foi abrindo o meu olhar, né? Eu fui vendo que não era isso. Que nem o E, senhor falou no início, né? e Que essa, era. desculpa, Ricardo, essa associação, você que fundou, ajudou a fundar, vocês têm feito encontros ativos? Ó, eu já não faço mais parte, mas eu sei que ainda ela está ativa, ajuda muito os falcêmicos, né? Que bom. Porque eu Precisamos, tomei outro eu vou parâmetro, rever né, isso. também. Eu tomei outro caminho que não sei se o senhor teve conhecimento, eu estava estudando para ser padre também, uma época. É verdade. Mas assisti muitas coisas, foi por isso. É verdade. E você parou de estudar para ser padre? Algum motivo em Infelizmente não especial? deu certo. Não deu certo. É, como sacerdote não deu certo, mas eu sou hoje missionária, né? Que De bom. uma missão chamada Jovens Sarados.
Ou seja, não virou, não virou um pastor ou um padre, né? Mas continua com Deus no Exatamente. coração, né? Isso que é importante, né? É isso mesmo. E se você pudesse estar na frente, essa é uma pergunta, eu vou brincar um pouquinho, mas é muito séria essa minha pergunta. Se você pudesse estar, se eu fosse o ministro da Saúde, o que você gostaria de pedir agora para mim? Bom, vamos lá. Você como ministro, eu gostaria de pedir para que tivesse assim, um olhar mais atento para com os falcêmicos, flexibilizando os acessos como busca de auxílio-doença, o LOAS até mesmo, né, que são poucos pacientes falcêmicos que conseguem o LOAS. Mas tem muitos que lutam e não conseguem benefício nenhum, até mesmo como uma prevenção de um bom tratamento, né? Porque tem pessoas que vão para o hospital, pai, por favor, pessoas que vão para o hospital e não têm condições de passar o dia todo no hospital porque não tem um dinheiro para uma alimentação, né? Então, e isso muitos têm dificuldade, até mesmo. Tá. E é difícil. E para quem quer doar sangue no Hospital das Clínicas, mas eu não peço somente para o Hospital das Clínicas. Aqui, como função, nós precisamos pedir para todos, né? Eu queria muito que as pessoas procurassem os bancos de sangue, mesmo com essa pandemia, e até alertar, né? Porque quando vocês precisam do Hospital Dia, o Hospital Dia está aberto, tá? Não é para deixar, também não é para ir para o hospital de uma forma a se expor. As coisas não estão tão fáceis assim, tá? Está controlado, sim, mas não está tão fácil, né? O cuidado de vocês eu tenho que parabenizar. Muito poucos casos de Covid, né? Entre a comunidade hematológica, vamos dizer assim, muito interessante. E aqui, Ricardo, você quer falar mais alguma coisa? Vou dar um tempo para você e um tempo para Tatiane Garbo, que é a minha segunda convidada, tá? Ah, sim. Eu queria muito eu acho que já, de cara, de coração, agradecer sua coragem de vir aqui e contar a sua história, tá bom? Eu fiz questão de mostrar meu pai, tá? Que ele acordou agora, né? Puxa vida, que bom, é um prazer estar aqui, de também mostrá-lo. Ele tá aí? Tá na cozinha. Ah, tá na cozinha? Bom, então, quero agradecer, doutor Nelson, pelo convite que o senhor me fez, né? Fiquei, assim, honrado por poder representar os falcêmicos, né? Não só os da hematologia do Hospital das Clínicas, mas também todos aqueles falcêmicos do Brasil e o mundo todo que sofrem, né? E como o senhor havia colocado no início, a doutora Sandra, o doutor Guilherme, que sempre estiveram assim me acompanhando, quero agradecer grandiosamente, porque são anjos na minha vida, que me ajudaram a superar tudo isso, né? A todos todos estão te elogiando, tá? Estão falando que você é um guerreiro, você é um lutador. E muita gente colocando sobre a ideia. A ideia realmente não funciona para todos, né? A gente tem que ver cada Sim, exatamente. Isso que você fala sobre a ideia. Mas... paciente, infelizmente não dá para dar todos os dados, não é a função aqui. Mas acho que com um hematologista consciente, ele vai saber quando que é bem indicado ou não. Eu até não vi o nome da pessoa, depois eu posso até conversar, mas enfim. E você falou tudo, né? Mas não esquece de uma coisa, tá, Ricardo? O Hospital das Clínicas, aí eu até falo, toma a liberdade de falar em nome da doutora Sandra, da doutora Ioko. O Hospital das Clínicas não abandonou vocês, tá? Nós passamos por essa pandemia, claro. Houve uma mudança enorme no atendimento, né? Mas a gente não abandonou os pacientes, né? A gente sempre está lá. Sim, eu entendo. Disso, né? Claro. Então, boa até noite mesmo porque quando... desculpa, fala. Não que isso. Até mesmo porque quando eu preciso, eu recorro ao doutor Guilherme, mando uma mensagem para ele, na mesma hora ele já prontamente já responde tudo. Nunca é que ele não possa atender, depois eu vejo você, depois falo com você. Não, na hora ele já responde. Tem uma pergunta aqui, se der tempo ainda. Vou responder. Da Letícia Lacerda. Até acho que o senhor conhece, né? Isso. Ela quer saber sobre o transplante de medula.
Então, o transplante, existem dois tipos. Esse negócio está extremamente moderno, né? Hoje em dia, o que eu mais estou contando, sabe, Ricardo, é o transplante autólogo. Eu sei que o transplante halogênico é curativo, você precisa ter um doador compatível, mas ainda não está indicado em todos devido ao risco do transplante em si. Mas Sim. existem hoje, e até a doutora Karina, que trabalha comigo, já está bem íntima desse processo, até uma cooperação com o Einstein, aliás, é o centro desse estudo, é a terapia gênica, é usar a própria célula-tronco, mas alterar, normalizar, tirar a doença falciforme, a informação genética e fazer o transplante na própria pessoa. É muito interessante, o grau de segurança seria maior, é uma coisa que eu li pela primeira vez, né? Você fazer o transplante com células-tronco do próprio paciente há mais de 16 anos, pela Marina Cavazana Calvo, que é uma grande cientista, e hoje eu estou vendo o Brasil, a qualquer momento, fazer o primeiro transplante usando a própria célula-tronco, alterando a doença genética, entendeu? Acho que esse é o grande passo, tá bom? Ah, sim. Mas cada caso é um caso, né? Não podemos Exatamente, né? generalizar, tá certo? Certo. Ricardo, eu vou dar um tchau para você, combinado, cara? Depois a gente fala no Hospital Dia. A gente não abandonou você, Agradecido. tá bom? Tá Valeu. bom. Obrigado. Falou, fica com Deus. Nada, Tchau. até mais. Tchau, foi um prazer, viu? Prazer é Boa todo noite, meu. boa noite a todos. Boa noite. Agora aqui. Bom, gente, agora eu vou trazer uma pessoa muito especial, que é a Tatiane Garbo. Aliás, eu falei com ela hoje. Ela esteve lá no nosso hospital, num protocolo, né, do pessoal da anemia. E deixa eu pedir ajuda aqui para o meu filho, porque eu estou mexendo nos papéis. Agora é aqui, filho. Tatiane Garbo aqui. Vamos ver se a gente acha. Tatiane Garbo, não sei se está por aí, nós vamos te achar. Tatiane. Isso. Vamos entrar. Oi, Tatiane. Olá. Estou tentando achar a Tatiane aqui. Teve gente que teve com ela, né? A Letícia, teve com a Tatiane. Não apareceu. Tá dando certo, Tatiane? Olá, estou tentando aqui. Não tem problema, Tatiane. Eu sei que você está aí, tá? Você ouviu tudo, Tatiane? Eu ouvi, estava atenta ao Ricardo. Então tá bom. Muito bom esclarecer as dúvidas, né? Eu acho que é E bom, podemos falar, né? Exatamente. Eu só estou esperando você, mas sem crise, tá? Tem muita gente entrando aqui, entrando, saindo, é coisa de Instagram, né? E até esqueci de falar pro Ricardo, então, já que enquanto você tenta entrar, falando. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui? Esse aqui, não sei. Falar com ele que aquele pedido que ele fez, obviamente eu me passando por ministro da Saúde, eu vou tentar fazer um resuminho ali e mandar para todos os nossos representantes na Assembleia Legislativa, para que eles deem atenção especial ao transtorno falciforme, né? Vou sair e vou entrar novamente. Tá bom. Eu estou vendo vários pacientes, né, do Hospital Elma, tá aí, tudo. E ela fez uma pergunta sobre o negócio do transplante. Normalmente a indicação sempre é feita com mais jovens, né, onde tem menos lesão. Porque no histórico da anemia falciforme, né, Joelma, vocês vão tendo várias consequências relacionadas à anemia falciforme. Então, eu tenho visto mais indicações em mais jovens, tá? A idade, precisamente, eu acho que é variável, mas é abaixo de 20 anos, normalmente, tá certo? Esse negócio de novos medicamentos, eu prefiro que vocês façam em relação ao grupo de anemia, tá?
O que eu tenho visto lá no Hospital das Clínicas e vejo com grande felicidade, perdoe-me a sinceridade, por quê? Porque há muito tempo atrás, pessoal, eu vi a anemia falciforme um pouco esquecida, né? Que era uma doença que tinha dor e era só tratar com morfina. Eu acho que isso tem que mudar, entendeu? Eu acho que isso tem que fazer com que vocês se sintam com um problema onde o governo, onde a instituição investe em coisas novas. Esse é meu ponto de vista. Então, eu acho que é muito interessante o que está acontecendo. Inclusive, a doutora Sandra participou de uma publicação numa revista nada mais, nada menos que o New England, que é uma das principais do mundo, utilizando medicações novas, né? Onde, não sei se vocês estão ouvindo, onde eles estão fazendo um teste agora e a Tatiane Garbo está participando, e talvez mais alguém que esteja nos vendo. Se não me falha a memória, o nome da medicação é crisantizumab. Eu lembro do termo crisântemo, que eu lembro, né? Izumab. Então, eu acho que isso já é uma medicação nova. Outra coisa é a terapia gênica. É um alto investimento que o Einstein está fazendo, mas alto investimento, tanto tecnológico quanto e provavelmente financeiro, onde isso vai trazer olha, cara, é como se fosse aquele passo que o homem deu na Lua. É pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. É uma coisa extremamente moderna. Por quê? Porque a partir do momento onde se faz um transplante usando a própria célula-tronco, ou seja, sem necessidade de encontrar alguém compatível, né? E a gente sempre tem na cabeça, se eu faço com a minha própria célula-tronco, a doença vai voltar, porque tem já o sinal da anemia falciforme. Não, eles vão alterar, eles vão normalizar essa informação e poder fazer o transplante, entendeu? Então, eu acho isso muito interessante. A Josi aqui falou que o doutor Guilherme falou. Se não for esse daí, talvez é melhor falar com o doutor Guilherme, que ele é um hiper especialista respeitável, junto à doutora Sandra, nessa área de anemia falciforme. Me perdoe, José, eu não, realmente, se for outro medicamento, me desculpe. Eu não tenho essa informação. Porque eu sei que vocês estudam bastante, veem muita coisa e acaba sendo problemático essa riqueza de informação, tá certo? Eu acho que a Tatiane está tendo uma dificuldade, né, na transmissão. Mas não tá vendo, eu não estou conseguindo ver sua imagem, né? É a minha imagem que não está aparecendo. Eu não sei qual motivo. Tá, mas você está me ouvindo bem, Tatiane? Estou sim. Eu estou te ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a Tatiane? Tá jóia, estão ouvindo bem, tá bom? Deixa eu falar um negócio para você, Tatiane. Continuar sem sua imagem? Só eu. Vamos tentar. Vamos tentar de novo. Eu vou insistir, gente, desculpa, porque realmente são pessoas que eu tenho o maior respeito. São pessoas que, obviamente, eu não estou no dia a dia da vida delas, mas como eu ajudo a tratar no Hospital Dia, lá da hematologia do Hospital das Clínicas, é como se fossem meus amigos, entendeu? Então, eu não queria desistir de forma fácil, trazê-la para falar um depoimento, tá bom? Olá, doutor. Retornei. Só não estou conseguindo a imagem. Não tem problema, mas assim, eu posso pedir um favor, Tatiane? Pode. Da mesma forma que eu fiz com o Ricardo, a minha intenção não é dar uma aula de anemia falciforme, e no seu caso não é bem uma anemia falciforme, é uma combinação de genes que formou uma síndrome do transtorno falciforme. Ele mimetiza a anemia falciforme, mas não é bem uma anemia falciforme, que é a junção da genética da beta-talassemia com o traço falciforme, perfeito? Então, isso acaba dando o S-beta-talassemia. De qualquer forma, eu gostaria muito que você comentasse com ele, ao que você provavelmente escreveu, a falta de doação de sangue e o seu problema de saúde, da necessidade de transfusão às vezes, se você pudesse fazer um relato para todos que nos vê, por quê? Todos nos assistem, porque
eu acho importante fazer a mesma coisa que eu fiz com o Ricardo, tá bom? Oi, Alô? Alô? olá. Ah, não, porque você pegou qual a minha coisa? Você contar a sua história, entendeu? Entendi. Então, assim, eu fui diagnosticada aos 3 anos de idade, né? E quem diagnosticou foi o Dr. Paulo Silveira, a doutora Maria Aparecida. Tá, o Paulo E Silveira, só para quem não conhece, foi um antigo assistente, né? Trabalhou muito com a doutora Sandra ali no Hospital das Clínicas, né? Também é um grande entendedor de anemia falciforme. E quem mais mesmo? Foi e a Maria doutora Aparecida Maria Zanichelli, né? Aparecida. Foi também uma grande Isso, assistente também da área de hematologia. Mas desculpe te cortar, só para o pessoal conhecer. imagina. E aí eu comecei com a síndrome mão e pé, né? Que foram as crises nas mãos. São edemas, né? Graves, né? Que tem, né? Inchaços, né? Caiu aí, né? Alô? Vamos tentar de novo? Não entendi o que tá acontecendo. Essa porra. Eu acho que talvez é com dela, né? Oi, gente, tá? Desculpa, eu tô insistindo aqui, me perdoe. Doutor, será que não é o tempo que não Oi? estou conseguindo? Será que não é o tempo Não, da não. live? Não teria Não, que não, sair e entrar novamente? tá dentro aqui, não tem problema, tá dentro. É, porque a minha está saindo toda hora aqui. Mas É, vamos continuar. mas manda assim, mas caso dê errado, é tão importante esse teu relato, minha cara, que eu faço isso em outra hora, tá? Porque como eu tenho que respeitar o tempo, mas eu não quero deixar você de fora, pelo amor de Deus, tá? É a última coisa que eu gostaria nessa minha vida, nesse momento, tá bom? Não, e eu também quero participar muito. Pois é, então. E agora pode falar a sua história. Você estava na questão da síndrome mão e pé, que foi aquele edema, né, que dá, Isso, exatamente. que é um sinal, né, de sofrimento relacionado à crise falciforme, vamos dizer assim, mas continua, tá? Todos estão te ouvindo. Não tá aí, pô. Tenta começar outra, pô. Então, gente, eu vou avisar todos que eu vou sair, eu vou tentar entrar de novo, tá? Desculpa, vou tentar fazer uma nova. Vamos ver se ela entra. Se ela aparece de novo. Vai tentar. Conseguimos. Que legal! Olá. Mas vamos lá. Então vamos retomar. Mas então vamos contar, né? Então, Tatiane Garbo, fala primeiro no que você trabalha. Estou apresentando a chefe de família, dona de casa, trabalhadora, guerreira, Tatiane Garbo. O que você faz na vida, Tatiane? Qual o seu trabalho? Você está empregada atualmente? Boa noite. No momento eu não estou empregada, eu estou desempregada desde 2014, que na verdade eu sofri um grande preconceito e discriminação, né? Durante uma crise da anemia, eu fui demitida no emprego. E ouvi da gerente de RH que se fosse ela que tivesse feito a entrevista de contratação, jamais ela teria me contratado devido à doença. E aí, devido ao inverno, era época de inverno, tive várias crises álgicas e ela acabou me demitindo. Falou que eu não serviria para estar na empresa. Então, hoje, não estou trabalhando. E por um problema do entendimento e a sensibilidade do empregador. E é uma coisa que eu vou tentar passar para todas as pessoas, esses relatos que vocês me deram. Em relação a essa crise de dor que você tem, quantos dias duram e que intensidade que é? Olha, doutor, é assim, a minha família está tão acostumada já com a escalinha, né, de 0 a 10, que inclusive até os meus filhos ficam, quando eu falo, a mamãe tá com dor. Olha, fica bonzinho que a mamãe tá com dor. Eles falam, mãe, tá de 0 a 10, tá quanto? E assim, a intensidade geralmente é muito grande, né? E tem crises que varia.
Tem crise que dura 2 dias, como também eu já tive crise que durou 30 dias. Não, eu lembro. Então, ali, eu lembro. aí a gente vai se arrastando, né? Gente, vocês ouviram isso? É uma crise de dor lancinante, tá? Quem não é da área médica e não trabalha com falciforme não tem ideia de como esses pacientes chegam no hospital dia com uma faces, que a gente chama o faces, de dor profunda. Esse negócio técnico de índice é coisa nossa. O que eu posso dizer para quem é leigo e para quem é patrão, que são dores lancinantes, impossíveis de uma pessoa comum aguentar de uma hora para outra. Mesmo usando, às vezes, graus. E vou falar um nome de medicamento que eu não quero que as pessoas usem desenfreadamente, mas mesmo com opioides morfínicos, as pessoas não aguentam. É extremamente doloroso. E eu vi a Tatiane Garbo ter uma sequência de pelo menos uns 30 dias com dor contínua, infelizmente. Em relação a receber sangue, como é que você tem recebido muito sangue, Tatiana? Porque assim, doutor, não raramente, não é com frequência, né? Mas eu sempre preciso. Inclusive, a minha última transfusão foi no mês de maio, né? Que eu precisei receber devido à hemoglobina estar muito baixa. E aí a crise veio numa intensidade terrível e eu acabei tendo que transfundir, sim. Sem dúvida. Agora, voltando um pouquinho à sua história, porque foi cortada, agora eu queria muito que você contasse a sua história do diagnóstico. Você parou na síndrome mão e pé, que foi um edema. Se você pudesse contar isso, me ajudaria muito. Me ajudaria a ilustrar o que é uma síndrome falciforme, mesmo com associação com a beta-talassemia. Então, e aí eu tive essa dor, né? E uma febre muito alta. Na época, os meus pais trabalhavam, então tinha uma tia minha que cuidava de mim, né? E aí, devido à febre, eu comecei a delirar. Foi onde ela chamou meu pai e me levaram para o hospital. E aí, inclusive, na época, como não era uma doença conhecida, né? O pediatra não diagnosticou, solicitou um especialista, né? E foi quando o doutor Paulo Silveira e a doutora Maria Aparecida diagnosticaram através do eletroforese de hemoglobina, né? Sim, E aí, é um dos exames cruciais para fazer o diagnóstico, né? exatamente. Precisou fazer os testes com seus pais? Fizeram um estudo no seu pai, na sua mãe? Às vezes é necessário para você estabelecer o diagnóstico, né? Sim, fez o teste na minha mãe e aí descobriu que ela tem o traço da falciforme, né? Sim. E o meu pai o traço da talassemia. Tá. E aí eu desencadeei, né, as crises intensas e fui encaminhada para o HC na época, que é onde eu acompanho até hoje, né? E assim, fui desenganada, porque na época, né, os médicos falaram que eu não passaria dos 12 anos de idade. E graças a Deus, hoje eu estou aqui bem, construí minha família, entendeu? Mas é uma doença que, assim, questão da base familiar é essencial. É essencial. E nós, assim, eu falo como mulher, né? Nós mulheres, às vezes na adolescência, na idade jovem, vai entrar em algum relacionamento, se sente constrangida de falar que tem a doença. Porque são crises dolorosas que vêm sem a gente imaginar. Então, às vezes você está dormindo, acorda com dor. Às vezes você está andando, passeando em algum lugar, começa a sentir dor. E não é todo mundo que entende, que compreende isso, né? E dentro da... Às vezes acha que é frescura, mas não é. talvez a grande maioria, né? Você sabe que eu passei por isso. E eu sempre tive eu sempre achava que depressão, síndrome do pânico fosse balela, né? E senti quase na pele que não é verdade isso. São coisas que acontecem. Só quando a gente sente na pele que a gente valoriza. E a minha convivência com vocês tem me ensinado muito.
E realmente esses quadros que vocês têm de dor é uma coisa que acaba doendo na gente. Eu não quero dizer que é a mesma coisa, tá, Tatiane? Mas você sabe muito bem Sim. que a nossa função no Hospital Dia é ser muito próximo de vocês. Nós tentarmos aprender com vocês, sentir a mesma coisa, porque só dessa forma a gente consegue tratar melhor. E eu espero que você não se sinta abandonado por nós, né? Apesar de toda a angústia que você tem frente à sociedade, né? Sim, não, jamais. Eu até agradeço, né, a atenção lá, porque hoje mesmo eu precisei e fui super bem atendida, né? E nós conversamos à tarde, um pouquinho à tarde. Né? Pena que não tinha café quente na hora, mas deu para conversar. Ah, deu sim, porque a doença, a anemia falciforme é uma doença que não é só visível. Igual olhando, alguém fala que eu tô com crise agora, que eu tô sentindo dor? Ninguém fala, né? É isso que eu comentei, que você estava com crise hoje à tarde, né? Exatamente. Continuo com um pouco de dor ainda. Então, visivelmente, não tenho nada, né? Não, mas eu estou olhando para você, eu estou sentindo um pouquinho, não sei se é uma visão que eu estou tendo, mas eu acho que você está com dor, tá? Pela minha visão daqui, tá? Sinceramente, tá? É que Letícia, o quando doutor você já aparecer lá, nós conhece vamos os fazer um café. passos. Tem gente pedindo café aí, entendeu? Outra coisa que é muito importante é você estar participando do protocolo novo que a doutora Sandra participou Sim, naquela publicação do New England, né? Só para provar que isso é verdadeiro, uma medicação nova sim, para tentar reduzir as crises de dor e melhorar a qualidade de vida. Isso é muito importante para as pessoas saberem que está sendo investido está sendo investido na anemia falciforme em grandes hospitais em São Paulo, porque por muito tempo eu tinha também a profunda sensação que a anemia falciforme era abandonada, entendeu? O transtorno falciforme era abandonado, né? De uma forma geral. Apoio familiar do seu marido, a relação com a sua mãe, né? Aquela sensação que ela passou a doença para você, você teve alguma coisa desse tipo? não, quando na adolescência, porque assim, você vê as amigas indo passear, vai para uma baladinha, para uma festinha e você não poder ir. E aí acaba gerando uma revolta que você fala assim, por que que elas vão e eu não posso ir? Mas é proteção de mãe, né? Porque sabia que na hora da dor as amigas não estariam lá. Então quem teria que socorrer são os pais, né? Sim. Mãe, pai. E assim, eu agradeço muito a Deus que eu tenho os meus pais e o meu esposo, né? Tenho 2 filhos, graças a Deus. E na hora que eu preciso, quem me socorre até hoje é a minha mãe e meu pai, né? Além do meu esposo que me socorre para o hospital. Mas os meus pais, em questão de ficarem com os meus filhos, entendeu? Então, Entendi. eu sou muito grata a Deus por isso. Perfeito, isso é muito importante, né? Apoio familiar é tudo, né? Quando a gente vê, e principalmente nessa pandemia, você está com o nível de cuidado seu nessa pandemia, como é que está a família, como é que está a saúde? Eu lembro de você ter passado um apuro muito grande recentemente porque havia talvez a suspeita do seu filho com Covid, né? Sim, é o meu filho o caçula, né, de 5 aninhos, ele teve alguns sintomas muito parecidos com o do Covid, né? E aí eu levei ao hospital e fez o teste suave. Graças a Deus deu negativo, né? Entendi. Mas o susto foi muito grande, porque quando que uma mãe vai largar o filho, nesse caso, né? Eu sou do grupo de risco, não poderia me contaminar, não posso, e deixar o meu filho não poder cuidar dele, né? Jamais. Sem dúvida. Assim, em termos de tempo, está vencendo o tempo, tá, Tatiane? Estou com mais um minuto aqui, na verdade, e eu queria retomar isso aí com você num tempo mais estável. Eu não queria passar do tempo porque as pessoas deixam de ver, tá certo? Sim. Eu tenho um outro encontro que eu vou fazer o mês que vem sobre anemia falciforme, que eu queria falar sobre esses assuntos constantemente. E eu gostaria de retomar esse convite para você. É possível? Claro, sim. Você entendeu por quê? Eu não quero estender para não perder o pessoal, mas assim, eu queria agradecer muito a sua presença, tá, Tatiane?
Eu queria que você, nesses últimos 40 segundos que eu tenho, que você falasse sobre a doação de sangue e a necessidade, porque eu acho que vocês pedindo vale mais do que eu pedindo, sabe? Sinceramente. Assim, eu peço para todos, peço encarecidamente, porque eu preciso, entendeu? Da mesma maneira que eu preciso, muitos pacientes necessitam, né, de transfusão de sangue. E você que pode, faça sua doação em algum ProSangue, né, em algum hemocentro. Exatamente, não precisa ser somente no HC. E em qualquer banco de sangue, vai e faça a sua parte, porque vai salvar vidas. Hoje